vamos falar de cinema agora aqui no Novo Dia. Considerado o Oscar Ibero-Americano, o Prêmio Platino 2021 premiou os melhores do cinema e da TV de países como Espanha, Portugal e Brasil, além de países da América Latina. A 8ª edição do evento teve brasileiros indicados como Regina Casé, Bárbara Paz. Nós vamos saber um pouco mais sobre a premiação, qual é a importância dela para o cinema, com a jornalista especializada em cinema e documentarista Flávia Guerra. Flávia, bom dia. Mais uma vez, obrigada pela entrevista aqui para a CNN, hein? Bom dia, Colombo. Tudo bom? Bom dia para vocês. Valeu, é Flávia. ótimo. Queria saber de você, inicialmente, quais foram os destaques na sua avaliação desse ano? Olha, os destaques, assim, a gente pode começar falando dos premiados, né? Um filme que ganhou os principais prêmios, assim, direção, roteiro, filme, claro, melhor ator. Foi um longa-metragem que se chama A Ausência que Seremos. Está em cartaz já no Brasil, na Netflix. Quem ainda não viu, pode ir lá correr, que acabou de entrar. E é um filme colombiano, e isso é muito interessante. É para isso, e essa é a importância desse prêmio, né? Que a gente possa prestar atenção na produção, que não é só hollywoodiana, e, na verdade, para os espectadores ver mais filmes interessantes. Então, esse prêmio, ele reúne muita gente, teve mais de 2.000 profissionais do audiovisual, né, da América Latina e Europa, né, discutindo, fazendo mesas de negócio, mesas de debate, além do prêmio. Então, o prêmio é só a coroação disso tudo, né, desse grande mercado que vai sempre se abrindo. E esse filme, Colombo, O Ausência que Seremos, ele é baseado na história de um médico real, se chama Héctor Abade. Na Colômbia, ele é muito famoso, é inspirado num livro escrito pelo filho dele, que também se chama Héctor. É um médico que lutou, olha só que tema atual, pela democracia na Colômbia e pela vacina. Ele foi um grande defensor da vacinação em massa nos anos 70 e 80 e foi assassinado por grupos paramilitares. Então, é interessante a gente ter um filme que foi filmado antes, né? Eu conversei com o diretor, o Fernando Trueba, eles filmaram antes da pandemia, obviamente, mas que tem muito a ver, assim, né? Um ponto importante da vida dele. E ganhou tudo. O diretor é espanhol, mas o filme, como eu falei, é uma produção colombiana. E eu destaco aqui, a gente está até vendo agora, um filme lindo que se chama O Agente Duplo, também está no streaming no Brasil, que ganhou melhor documentário. Então, assim, a gente vai conhecendo melhor esses filmes que já vieram com, né, carreiras boas em festivais, mas muitas vezes a gente nem sabe que eles existem, né, Colombo? Ô Flávia, bom dia, Luciana falando aqui. Além de te pedir um destaque do Brasil, eu queria que você falasse um pouquinho também da importância da gente trazer as nossas histórias e os nossos roteiros para o cinema mundial, expor isso. Hollywood sempre foi acusada de ser excludente e muitas vezes estereotipar as nossas histórias. Qual é a importância de um prêmio como esse que nos mostra para o mundo? Olha, eu acho que é exatamente esse caráter que você está comentando, que é contar histórias que não são estereotipadas nem óbvias, e nós contarmos as histórias, né? A gente fala que, assim, até, por exemplo, eu vou citar o Diego Luna, que é um super ator mexicano, que foi homenageado esse ano aqui, e o Diego, realmente, ele falou isso, ele falou, olha, não dá mais para a gente fazer filmes pasteurizados, com cara, né, de cozinha internacional, vamos usar um termo assim, que não tem esse caráter de autenticidade de cada país. Ele é ator mexicano, e tudo bem um ator mexicano fazer um papel de colombiano, um colombiano fazer um espanhol, mas a produção está na mão de pessoas que se unem a outros países, mas que cuidam das suas histórias, é crucial. Não só em caráter econômico, né, porque o audiovisual pega milhares, milhões de pessoas no mundo, mas também de quem conta as histórias. Então, vou citar um filme aqui que foi também premiado, que se chama A Chorona. Está em cartaz nos cinemas do Brasil, já chega aos streamings. Filme da Guatemala, indicado ao Globo de Ouro, indicado do país ao Oscar, né, de melhor filme estrangeiro, ficou entre os pré-finalistas. E ele revisita esse mito da Chorona, né, para uma questão política e muito atual do país. E foi um sucesso. No Brasil também ele está indo muito bem. Eu nunca veria Hollywood tratar um filme desse assim, porque o diretor pegou a questão do genocídio guatemalteco para pegar um mito e misturar tudo. Isso é maravilhoso. Eu, sinceramente, acho que a gente só tem a ganhar com isso. E é curioso, não é, Flávia, como a nossa cartela de filmes é muito ditada pelo ritmo de Hollywood, né? Então, se você vai a um cinema, os principais cinemas, você vê filmes hollywoodianos, você vê poucos filmes brasileiros, por exemplo, porque o tamanho do dinheiro que você tem que deixar para conseguir alugar uma sala de cinema é uma loucura. E o cinema brasileiro sempre tentando romper essa barreira, né? Paulo Gustavo, por exemplo, é um dos responsáveis por ter levado muita gente para o cinema. Então, quanto mais a gente consegue ter produção nacional, mais a gente consegue inspirar as pessoas a assistirem às nossas produções. E tá aí a importância de uma premiação como essa, que destaca mais produções locais.
Hollywood é maravilhosa, tem filmes extraordinários, a gente ri, a gente chora, é incrível. Mas é bom valorizar também aquilo que é feito na nossa própria casa, né? No nosso próprio quintal. É crucial, né? Não só por questão aqui que a gente diz de narrativa, de histórias que são contadas, mas, novamente, essa questão estratégica. Eu cito aqui a né, a Espanha, Portugal, os países latinos que falam português e espanhol, mas olha a Coreia. A Coreia, com Parasita, investiu tanto em políticas públicas quanto as empresas privadas no seu cinema, que ganhou um Oscar com um filme falado em coreano. E não tem atores americanos famosos, não tem ninguém. Então, assim, é o poder de contar boas histórias e de conseguir chegar, como você falou, distribuir filmes é caríssimo, né? O streaming chega aí também para romper barreiras, porque antes a gente também dependia muito do que se distribuía. Eu não abro mão do cinema, eu acho que uma coisa completa a outra, né? Não deixo de ver filme em casa, mas não deixo de ir ao cinema também. Mas o streaming faz com que a gente possa acessar diretamente uma série, né, coreana, uma série colombiana, uma série cubana. Então, eu acho que a gente só tem a ganhar como espectadores e também como Brasil. O Brasil tinha esse ano aqui o filme da Bárbara Paz, né, sobre o Hector Babenco. A Regina Casé estava muito bem representada aqui por essa atriz maravilhosa, com 3 verões, e uma animação que se chama O Pergaminho Vermelho. Então, assim, a gente tinha de um tudo aqui, documentário, ficção e animação. Então, eu acho que todo mundo ganha, inclusive os países vizinhos que veem nossos filmes, coisa que é raro, né? Quantos filmes chilenos vocês já viram? Guatemaltecos, hondurenhos. Flávia Guerra, jornalista especializada em cinema, documentarista, muito obrigado pela entrevista, Flávia. Bom dia para você, até a próxima. Obrigada, bom dia para você.